valor. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos reunir essa noite. Oh, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é a nossa videira. Podemos permanecer em Ti. Senhor, nessa noite queremos estar unidos a Ti. Todos nós, Senhor, recebendo o Seu suprimento, desfrutando as Suas riquezas. Senhor Jesus, abra mais nossa visão, Senhor. Queremos ver esse fato maravilhoso, que um dia fomos unidos a Ti e podemos viver uma vida unidos a Ti, sempre permanecendo em Ti. Ó Senhor Jesus, aparece para nós essa noite, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Essa semana, obrigado, irmão. Essa semana a gente está vendo, né? Entramos na semana passada nesse novo reavivamento matinal, a vida cristã. E essa semana a gente está vendo que a vida cristã é uma vida enxertada, né? Então, primeiro é importante, né? A gente já ouviu muito essa palavra, né? Alguns irmãos já ouviram mais, outros menos, mas é muito interessante como que na palavra de Deus nós temos muitos exemplos práticos na natureza mesmo, né? Criada por Deus, para nos ajudar a entender a vida cristã como ela é, né? Então, nessa semana, o irmão traz aqui para nós esse exemplo de uma vida enxertada, né? O que é um ramo enxertado em uma árvore, né? Quando nós entendemos isso de maneira assim até simples na natureza, a gente consegue entender o que o Senhor quer para nós na nossa vida com Ele, né? Espiritualmente falando. Então, o Algarismo Romano 1, ele já começa dizendo assim, né? Como crentes em Cristo, devemos viver uma vida enxertada. Uma vida na qual somos um só Espírito com o Senhor e vivemos em união orgânica com Ele. Então, ao dizer uma vida enxertada, os irmãos eles querem dizer uma vida como uma vida na qual somos um só Espírito com o Senhor. Isso, começando aqui nesse primeiro Algarismo Romano, ele já explica o que é uma vida enxertada na nossa vida, né, na prática, na experiência nossa com o Senhor. É sermos um só Espírito com o Senhor e vivermos em união orgânica com Ele. E aqui nós temos dois versículos que nos embasam aqui, né? Que o primeiro é 1 Coríntios 6,17, que diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, né? Que é a palavra de Deus. E em João 15:4, que nos traz a base aqui para falar sobre essa vida, essa união orgânica com Ele, nós temos aqui o Senhor dizendo, né? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, esses dois versículos mostram que nós devemos ser somente um Espírito com o Senhor e vivermos em união orgânica com Ele. Esse sempre foi o desejo de Deus. A gente vai entrando agora nos próximos algarismos romanos e a gente vai ver que, apesar do homem criar um conceito muito superficial, humano, da relação de Deus com o homem, mas Deus ele quer algo muito mais profundo e que o irmão ele enfatiza aqui. E se a gente parar para pensar, até mesmo na nossa experiência, é difícil da gente ter essa realização mesmo.
Porque quando eu percebo, né, que o objetivo dessa mensagem, dessa semana, é o Senhor tirar todos os véus, para que a gente possa ver esse fato simples, mas muito profundo, que é uma vida em união com Deus. Amém. Isso é o que Deus quer para cada um de nós. Essa é a economia de Deus. Uma vida em união. É Deus e o homem sendo um só. E a gente vai ver que ao ser um com Deus, ao se unir, ao ter essa vida, essa união orgânica com Deus, primeiro, a gente cumpre o nosso propósito, que é a edificação do corpo de Cristo, mas isso, consequentemente, traz tantos benefícios para nós, para a nossa vida diária, que a gente não faz ideia. Que se a gente tivesse ideia, eu acho que a gente queria viver em união com Deus o tempo todo. Mas o trabalho do inimigo, de Deus, é justamente nos tampar essa visão. Então a gente precisa, com essa mensagem, né, eu espero que o Senhor realmente nos abra os olhos e que a gente volte a sempre pedir ao Senhor para sempre estar unido com Ele, né? O Algoritmo Romano 2 diz: a Bíblia revela que o relacionamento que Deus deseja ter com o homem é que ele e o homem se tornem um só. Mais uma vez, o versículo de referência é 1 Coríntios 6,17. E aqui eu peguei um trecho, né, de um livro, Lições de Vida, do irmão Lee, que é justamente o que eu falei agora de pouco para os irmãos. Diz assim: o relacionamento entre Deus e o homem é um mistério. O conceito comum é que Deus é o Criador e o homem é a criatura. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas, portanto o homem, como um ser pequeno e finito, deve adorá-lo, reverenciá-lo e temê-lo. Como ele é todo-poderoso e os seres humanos são fracos e frágeis, o homem deve confiar e depender dele. Isso é verdade, não é? Sempre que o homem está em provações e sofrimentos, ele clama aos céus por ajuda. Esse buscar a Deus é inerente ao homem. Ou seja, a gente não tem jeito, a gente sofre, até quem não tem o Senhor e quem não crê em Deus, na hora que está sofrendo, ele busca a ajuda de Deus. É inerente ao homem isso. Essa visão da relação do homem com Deus pode ser bíblica, mas é superficial. O que a Bíblia revela com a relação final e máxima entre Deus e nós é muito mais profundo do que a relação entre Criador e criatura. Então, de fato, né, é bíblico isso. A gente sabe que nós temos os sofrimentos na nossa vida e a gente sabe que eles são para que a gente busque Deus. E quando a gente busca o Senhor, a gente ganha Deus. Mas isso é superficial. Deus não quer só essa relação de que Ele pode nos ajudar em todas as coisas. Ele é a solução para todas as coisas, de fato é. Mas Ele quer muito mais que isso. Ele quer ter essa união conosco, né? Essa união orgânica. O que significa isso? Ela é permanente. É todo o tempo. Né? A letra A do Algoritmo Romano 2 diz: Deus deseja que a vida divina e a vida humana sejam unidas para tornarem-se uma só vida. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E os versículos 4 e 5 nós já lemos antes, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E aí continua. Então, essa letra diz: Deus deseja que a vida divina e a vida humana sejam unidas para tornarem-se uma só vida. A letra B diz: essa unidade é uma união orgânica, uma união em vida. E isso é o que significa uma vida enxertada. Quando você tem, né, a gente vai entrar aqui nos próximos pontos, onde a gente vai ver essa figura, que é uma figura na natureza. Quando você tem um ramo, né, que ele não está em boa condição de uma árvore, você pode tirar ele da onde ele está, você vai ter ali, então, a partir do momento que você tirou ele, você cortou ele, você pega uma árvore boa, você corta ela, e você coloca esse ramo que não estava numa condição boa,
prende na árvore boa, superior, e você amarra e deixa ali, naturalmente, aquilo vai ser enxertado, o ramo vai ser enxertado na árvore boa, e a partir daquele momento, eles se tornam um. Essa é a figura que a gente precisa ver. Essa é a vida cristã. Esse procedimento, conhecido como enxerto, ilustra a união entre Deus e nós. A letra C diz: o conceito da vida divina e a vida humana serem enxertadas é misterioso, está além do conceito natural e é estranho ao pensamento humano. A gente pode pensar que não é estranho, irmãos, né? Mas eu, falando na minha experiência, a minha oração essa semana foi realmente para que o Senhor me mostre o que é essa vida que Ele quer que eu tenha com Ele, né? Essa vida enxertada. Porque a gente pode dizer entre nós que isso não é estranho, pelo contrário, é maravilhoso. Mas ao conceito humano, a gente não consegue entender isso. Porque se a gente entendesse, a gente não ia querer se separar de Deus de maneira alguma. Mas a gente sabe que na nossa experiência, às vezes a gente, na verdade, querendo e não querendo, a gente fica separado de Deus, né? Muitas coisas no nosso viver. Aí a gente precisa voltar ao Senhor. Mas que o Senhor realmente abra os nossos olhos, né? Que isso não seja estranho ao nosso pensamento, que a gente possa ver isso. Bom, o Agores Romano 3, então, diz: no enxerto, duas vidas semelhantes são unidas e crescem juntas. E aqui nos trazido Romanos 11, de 17 a 24, que também são versículos chaves aqui para essa mensagem. Eu vou ler esse trecho para os irmãos, porque aqui Paulo fala sobre exatamente o enxerto, tá? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles, e te tornaste coparticipante da raiz da seiva abundante da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, lembra-te que não é tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Exatamente. Foram quebrados por causa da sua incredulidade. Tu, porém, pela fé, estás firme. Não te orgulhes, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza, é oliveira brava, e contra a natureza foste enxertado em oliveira cultivada, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Que é muito rica essa passagem, e é uma grande advertência para nós, né? A gente pode ser cortado aqui, diz, né? E diz para não nos orgulharmos, mas para temermos. E para permanecermos na bondade de Deus, né? Então, realmente isso deve nos levar, né, irmãos, a todos os dias irmos diante de Deus sempre, né? Senhor Jesus, eu quero permanecer em Ti. Eu não quero de maneira alguma ser cortado. Eu quero todos os dias, toda manhã, toda tarde, toda noite, sempre estar unido a Ti, Senhor. Amém. Recebendo, né, sempre tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor é para nós. A letra A diz: o enxerto só pode ser eficaz se as vidas a serem enxertadas forem semelhantes. Muito rico a letra A, B e C, irmãos, porque a gente percebe que, de fato, esse é o plano de Deus desde o início, né? Eu vou ler as outras letras. Porque a nossa vida humana foi feita à imagem de Deus e conforme a semelhança de Deus, ela pode unir-se à vida divina.
Nossa vida humana se assemelha à vida divina. Portanto, a vida divina e a vida humana podem ser enxertadas e crescer juntas organicamente. Muito rico, né, irmãos? Porque lá em Gênesis, lá na criação do homem, os irmãos lembram, né? Deus criou todas as coisas, mas quando Deus criou o homem, Ele criou o homem de maneira diferente. Ele criou o homem à imagem e semelhança dele mesmo. E por causa disso, nós podemos ser enxertados nele, né? Porque se nós não fôssemos semelhantes a Ele, não teria como. Por exemplo, não é possível enxertar um ramo de bananeira em um pessegueiro. Todavia, é possível enxertar alguns ramos de pessegueiro inferior num superior, mais produtivo. Porque a vida dessas duas árvores são muito assemelhadas. Da mesma forma, nós como seres, como essa árvore inferior, nós podemos ser enxertados nessa árvore superior, que é o próprio Senhor, né? A vida da árvore pobre não desaparece. Antes, cresce como uma unidade junto com a vida da árvore rica e doce. Essa não é uma vida permutada, mas uma vida enxertada. A gente vai ver também nos próximos algarismos romanos que a gente não deve pensar, irmãos, de maneira alguma que a gente morre e se torna nada, e é como se a gente se tornasse um boneco, né, onde Deus vive dentro de nós e Ele que vive por nós. Não me entendam mal, de fato Deus ele deve viver em nós, por meio de nós, mas nós não morremos. Nós estamos muito vivos. A gente já vê em Gálatas 2:20, né? Paulo diz que ele morreu, mas depois ele diz que ele vive. Então, o velho homem morre, mas o nosso novo homem, que são todas as nossas faculdades elevadas da nossa alma, elas vivem a favor do propósito de Deus, né? Tal é a verdadeira natureza da vida cristã. O Senhor Jesus, como a videira verdadeira, é a árvore superior. Um dia, pela fé, mediante a graça, fomos enxertados nele. Não podemos desprezar esse enxerto. Isso significa que nós não temos apenas uma só vida. A nossa vida vem agora de duas vidas que foram enxertadas numa só. À medida que desfrutamos a seiva abundante da oliveira cultivada, a nossa vida pobre é subjugada e começamos a florescer. Pela graça do Senhor, nós nos arrependemos e por nos arrependermos e crermos, fomos enxertados na vida divina. Nesse enxerto, crescemos juntamente com Ele. Depois, em ressurreição, a sua vida cresce em nós, a vida divina está em nós, suprindo-nos. Essa é a vida cristã. Isso é um trecho do dia 1. Essa é a vida cristã, irmãos. Que a gente realmente possa elevar o significado da nossa vida cristã, né? Porque, para pensar, como que é a minha semana? Como que é a nossa semana, irmãos? A nossa vida cristã, como que é a nossa vida cristã? Né? É de fato para pensar, né? Assim, a nossa vida cristã ela deve ser profunda a tal ponto, irmãos, que a gente tem esse viver unido com Deus, né? Enxertado em Deus, né? O Algarismo Romano 4 diz: a fim de sermos enxertados em Cristo, Ele teve que passar pelos processos de encarnação, crucificação e ressurreição. É importante esse ponto, porque é só por causa desses processos, né, que Cristo passou, que a gente pôde ser de fato enxertado nele, né? Na letra A diz: Cristo tornou-se o descendente de Davi, o ramo de Davi, o renovo, para que pudéssemos ser enxertados nele. Ele se tornou igual a nós, para que ele e nós pudéssemos ser enxertados. Aqui, nesse ponto, nós vemos a encarnação, né? João 1,14 diz: e a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito da parte do Pai, cheia de graça e de realidade. Aleluia. E nos versículos Zacarias 3,8 e Jeremias 23 e 33 dizem: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio.
eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, que é o que o irmão traz aqui na letra A. E em Jeremias 23, versículo 5, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Então eles já estavam prevendo, né, que o Senhor viria como homem aqui. Jeremias 33:15, naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Então o Senhor, ele precisava, né, Deus, ele precisava se encarnar para que ele fosse homem, para que ele e nós pudéssemos ser enxertados. Então esse é o primeiro passo desse processo, né? A letra B diz: Cristo foi cortado na cruz a fim de sermos enxertados nele. Quando um ramo é enxertado, como eu já falei antes, tanto o ramo precisa ser cortado, como a árvore precisa ser cortada, né? E aí no número 2A e 2B diz o seguinte: Cristo foi cortado quando ele morreu na cruz. Nós fomos cortados quando nos arrependemos e recebemos o Senhor. Olha que interessante, irmãos. A gente está sempre comparando essa figura com a nossa realidade, né? Então, o Cristo foi cortado quando ele morreu na cruz. E nós fomos cortados quando nos arrependemos e recebemos o Senhor. A letra C diz: após Cristo ter sido cortado na cruz, ele ressurgiu para tornar-se o Espírito que dá vida. E no número 2 diz: uma vez que nos arrependemos e recebemos o Senhor, ele, como o Espírito que dá vida, entra no nosso espírito, introduzindo a vida divina em nós, e somos enxertados em Cristo. Né? Realmente é maravilhoso. Esse é o processo, então, pelo qual o Senhor teve de passar, irmãos, para que nós pudéssemos ser enxertados nele. Encarnação, crucificação e ressurreição. Em ressurreição ele se torna o Espírito que dá vida e ele entra no nosso espírito, né? E assim somos um com o Senhor. É dessa forma que nós somos enxertados nele. Logo, Romanos 5, então, diz: como pessoas regeneradas, devemos viver uma vida enxertada, uma vida na qual duas partes são unidas para crescer organicamente. Letra A: após termos sido enxertados em Cristo, não devemos mais viver por nós mesmos. Antes, devemos permitir que o Cristo pneumático viva em nós. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. O que Paulo disse, né? Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então esse versículo ele é muito rico, o irmão ele explica até esse versículo, porque ele de fato pode ser entendido errado, né, se você não presta atenção nele todo aqui. Porque ele primeiro diz, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Então você pode pensar, puxa vida, eu morri, agora é Cristo que vive em mim e eu não faço mais nada. Mas ele continua, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então no dia 4 tem um trecho que explica isso. Como pessoas regeneradas, temos tanto o velho eu, que é esse primeiro eu do versículo 20 de Gálatas 2, como um novo eu, que é esse eu que não aparece, mas é o vivo na fé. Eu vivo na fé. O velho eu foi crucificado. E a respeito dele, Paulo disse, já não sou eu. É a respeito do novo eu que Paulo diz vivo. Ou seja, nós temos o nosso velho homem, que foi crucificado na cruz, e nós temos o nosso novo homem, que foi ressuscitado com Cristo, né? Por um lado, Paulo foi terminado, mas por outro, um Paulo ressurreto, uma pessoa regenerada com Deus como sua vida, ainda vivia. Ambos, Cristo e Paulo, tinham uma só vida e um só viver. Então, mais uma vez, irmãos, essa é a vida enxertada que nós devemos ter.
que eu devo ter, cada um de nós devemos ter. É uma vida onde nosso velho homem morreu com Cristo na cruz, mas o nosso novo homem vive em união com Cristo, em ressurreição, né? Letra B, não devemos mais viver pela nossa carne ou pelo nosso ser natural. Antes, devemos viver pelo nosso espírito regenerado, um espírito enxertado em Cristo. Essa é a economia de Deus, irmãos. Esse eu, né, é crucificado na morte de Cristo e Cristo vive em nós na sua ressurreição. Na letra C diz, por meio desse enxerto, somos unidos a Ele, mesclados com Ele e incorporados a Ele para nos tornar o corpo de Cristo. Ou seja, a gente está falando de viver uma vida enxertada. Mas qual é a razão de vivermos uma vida em união com Deus? Tem um propósito isso, né? É por meio desse enxerto que somos unidos a Ele, mesclados com Ele e incorporados a Ele para nos tornar o corpo de Cristo. Romanos 12, de 4 a 5 diz, pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Amém, Senhor Jesus. O Algarismo Romanos 6 diz, a vida enxertada não é uma vida trocada, mas a mescla da vida humana com a vida divina. Tá? Então é muito importante, né? Aqui a gente vai ver que é realmente uma maravilha isso, e a gente precisa, eu preciso, cada dia mais ter essa visão, irmãos, porque essa realidade, né, na letra C, aqui o irmão diz, a realidade mais maravilhosa na experiência cristã é que os crentes em Cristo estão unidos com Cristo no modo de vida. Então assim, realmente, irmãos, quando a gente tem essa visão, quando eu percebo, eu tenho certeza que já tivemos experiências de experimentarmos isso. É que às vezes a gente não experimenta isso o tempo todo. Por isso que eu sofro bastante, bato cabeça bastante, mas quando a gente experimenta estar unido com Cristo, seja em qualquer coisa que a gente faça, a gente percebe que essa de fato é a realidade mais maravilhosa na nossa experiência cristã. E isso não é só em nossas reuniões, mas isso é em tudo que a gente faz no dia a dia. E eu percebo que assim, se a gente aprende de fato a viver essa vida unida com o Senhor, enxertada nele, para todas as coisas, seja lavando louça em casa, seja limpando nossa casa, seja num contato com um cliente nosso, seja no nosso trabalho em uma reunião, seja resolvendo um problema no trabalho, seja fazendo qualquer coisa, a gente pode viver essa vida em união com o Senhor, né? Essa vida enxertada nele, e isso faz toda a diferença. A gente vai ver aqui que isso, na verdade, de fato, até eleva todas as faculdades da nossa alma. O Senhor não quer que a gente vire nada. Ele não quer acabar conosco. Pelo contrário, Ele quer nos ressuscitar. Ele quer ressuscitar todas as nossas faculdades da alma para que elas possam ser usadas a favor dEle, né? Mas você vai usar como isso a favor dEle? É no seu trabalho, é na sua família, fazendo coisas do nosso dia a dia. Número 1 da letra C diz, tudo que Cristo é e fez tem um propósito, que Ele e nós pudéssemos ser organicamente unidos e viver uma vida enxertada. E aqui eu tirei um trecho do dia 5 que eu gostaria de ler para os irmãos. Nessa união há vitória, vida, luz, poder e todos os outros atributos divinos. Já pensou, irmãos? Vocês querem estar unidos com Deus? Vocês querem ter acesso a todas essas coisas? É realmente uma grande bênção, irmãos. E o inimigo de Deus tenta a todo momento nos cegar disso. Quando a gente é mais novo, até assim, é mais esdrúxulo isso, né? O jovem às vezes tem vergonha de falar que é cristão,
porque os outros podem zombar dele, alguma coisa assim, né? Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente não tem mais vergonha, mas a gente parece que esquece que nessa união há vitória, vida, luz, poder e todos os outros atributos divinos. Todas essas coisas são nossas, não por permuta, nem por nos considerarmos mortos, mas por sermos enxertados nele. O irmão, ele fala um pouco na mensagem, né? Eu não lembro se é na mensagem ou é em alguma coisa que eu li no ministério, mas eu acho que é na mensagem. Que quanto mais a gente se esforça para morrer, parece que mais vivo a gente se sente. Não é? Você fala assim, não, eu preciso... Eu sou muito nervoso quando tem alguma situação, então eu vou me esforçar ao máximo para ficar calmo, eu não vou brigar com ninguém. Parece que quando você decide isso, aí que você fica mesmo, né? Mas é importante a gente perceber que a gente não deve se considerar morto. Pelo contrário, a gente deve sempre buscar estar enxertados nele, né? No Senhor. Por meio de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E por meio do pecado, a morte. Assim o pecado reinou em nós através da morte. E a morte reinou sobre nós por meio da ofensa de um só Adão. Portanto, em Adão não reinamos em vida. Antes estávamos sob o governo do pecado e da morte. Ou seja, irmãos, não tem meio termo. Quando não estamos no Senhor, nós estamos em Adão. Quando não estamos no último Adão, estamos no primeiro Adão. E quando estamos no primeiro Adão, a gente está sob o governo do pecado e da morte. Isso é terrível. Contudo, como o último Adão, Cristo morreu uma morte toda inclusiva na cruz. E através dessa morte, ele levou tudo da vida adâmica à cruz. E nela teve um grande fim. É por meio da morte toda inclusiva de Cristo que permitimos que a vida de Cristo reine em nós, em vez do pecado e da morte. Assim, não é mais o pecado e a morte que reinam em nós. Antes, é a graça e a vida que reinam em nós. Essa vida de ressurreição de Cristo é o Espírito que dá vida, que nos vivifica a partir do interior, para que ressuscitemos com Cristo. Em ressurreição, nossas faculdades criadas por Deus são restauradas. Além disso, veja, irmãos, elas são enriquecidas, elevadas e saturadas com a vida de ressurreição de Cristo para experimentarmos e desfrutarmos tudo o que Cristo é. Sabe o que significa isso, irmãos? Vocês lembram da nossa alma? A gente tem a nossa mente, a nossa vontade e a emoção. Então, tudo se resume aqui nessas três coisas, né? Todas as emoções nossas estão na emoção. As vontades que nós temos, seja para fazer o bem, seja para fazer o mal, seja para fazer qualquer coisa, está na vontade. E a nossa mente, que é a parte principal da nossa alma, ela é utilizada para praticamente tudo na nossa vida, né? Você precisa da sua mente para tudo. Pare para pensar, quando você vive uma vida enxertada em Cristo, essas faculdades que nós falamos da alma, elas não somente são restauradas, mas elas são enriquecidas, elevadas e saturadas. Sabe o que significa isso na prática? Você quer amar os irmãos? Eu garanto, eu tenho certeza que todos nós já tivemos experiência. A gente consegue amar até certo ponto. Alguns amam mais, outros menos. Alguns têm um limite maior, né? Consegue suportar várias coisas, mas pode crer, você vai chegar um dia em alguma situação que você vai perceber que seu amor é limitado. A sua mente, pense, irmãos, nós podemos compreender as coisas de Deus, às vezes com o nosso esforço, a gente pode tentar ser uma pessoa boa, tentar ser uma pessoa melhor, você vai sempre ter um limite, nós somos limitados, mas quando nós acessamos, quando nós somos enxertados nele, esse limite não existe mais, porque nós acessamos a própria mente de Cristo, né?
Isso de ser, nossas faculdades serem enriquecidas, elevadas e saturadas, é porque quando nós permanecemos na videira, nós somos um com Cristo. Então a mente de Cristo se torna a nossa mente, né? A emoção de Cristo se torna a nossa emoção e a vontade dele se torna a nossa vontade. Ok. No Algarismo Romano 7 agora, diz: na vida enxertada, a vida humana não é eliminada, mas é fortalecida, elevada e enriquecida pela vida divina. Que todos fiquemos impressionados com esse fato, que a vida cristã ela não é uma questão de permuta, mas é uma questão de enxerto, irmãos. Essa vida inferior, a nossa vida humana, ela é enxertada numa vida superior à vida divina. A vida superior traga os defeitos e enriquece, eleva e transforma a vida inferior. Essa é a economia de Deus. Na letra A, número 1 e 2, dizem: a vida mais elevada subjuga, enriquece, eleva e transforma a vida inferior. E na letra B, número 1, diz: a vida divina opera gradualmente para eliminar tudo que é natural. Aqui o irmão traz o versículo 2 Coríntios 3,18, muito conhecido: mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. Ou seja, essa vida divina ela opera dessa forma, de glória em glória, gradualmente. Ou seja, a gente precisa gastar tempo com o Senhor, né? Passar tempo com o Senhor. É dessa forma que a gente gradualmente permite que essa vida divina, ela subjuga essa vida nossa que é inferior, enriquece, eleva e transforma, né? No dia 6 tem um trecho que diz: Romanos não fala de uma vida permutada, nem de um método de considerar-se morto. Não existe um método, irmãos. Não tem como você querer parar de ser você mesmo. Não tem como. A gente precisa o quê? Ser enxertados nele. Essa vida enxertada significa que seja qual for a nossa falta, desde que estejamos enxertados na árvore preciosa do Senhor Jesus, a sua vida excelente entrará em nós. É simples. Nós só devemos estar enxertados nele, né? A letra B, número 2, diz: o elemento negativo na nossa disposição é morto. E então, em vez de jogar fora a nossa disposição, o Senhor a eleva e usa. A gente vê isso também na história de Moisés, né? Ele era alguém que foi muito capacitado, né? Então, assim, ele tinha muita capacidade de liderar o povo, até mesmo de tirar o povo do Egito, mas o Senhor, ele primeiro, como está aqui, né? Ele primeiro mortifica esse elemento negativo da nossa disposição, é morto, e então, em vez de jogar fora a nossa disposição, o Senhor a eleva e usa. E a gente vê isso na história de Moisés também, né? A vida divina há de tragar os defeitos e carências da nossa vida humana. Isso é possível porque na vida de Cristo há o poder mortificador da sua crucificação. Lembre-se que a crucificação e ressurreição, lembre-se de que a crucificação e ressurreição e agora a sua vida inclui todos esses ingredientes. Ou seja, tudo que o Senhor passou nesse processo, né? Ele se encarnou, ele teve um viver humano, ele morreu, ele ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, e ele habita em nós hoje com todos esses ingredientes que o irmão traz aqui no dia 6, né? Quanto mais dissermos ao Senhor que o amamos e que queremos ser um com ele, mais experienciamos o poder mortificador do antibiótico espiritual, o irmão traz aqui, né? Na letra C, número 2, na letra A, né, C2Azinho, diz: como a vida divina elimina as coisas negativas,
ela trabalha para ressuscitar a criação original de Deus. Olha que versículos maravilhosos. João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Filipenses 3:11, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. B. Dessa maneira, nossas funções originais, as funções dadas a nós na criação, são restauradas, fortalecidas e enriquecidas. E na letra D, na vida enxertada, a vida divina supre as riquezas de Cristo para as nossas partes interiores. Ou seja, quando estamos enxertados, essa vida divina, ela está a todo momento suprindo as riquezas de Cristo para nossas partes interiores. O segredo é permanecermos no Senhor, irmãos. Muito importante. Romanos 12:2, e não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, percebam, né, irmãos, a nossa vida, ela é uma constante guerra espiritual, onde o inimigo de Deus, ele fica baseado nesse versículo, né? Não devemos nos conformar a esta era, porque a todo momento a gente é bombardeado por muitas coisas mundanas que servem para quê? Para nos cegar, para nos conformar a essa era, né? Mas aqui o versículo diz: não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovação da mente. Como nós podemos ser transformados pela renovação da mente? Colocando a nossa mente no Espírito, permanecendo no Senhor, sermos enxertados nele, tudo a mesma coisa. Letra D, número 2, diz: por meio desse suprimento, somos renovados na nossa mente, emoção e vontade. E por último, irmãos, a letra E, eu vou ler a letra E por último aqui, diz: na vida enxertada, a vida divina satura todo o nosso ser. Isso é o ápice, veja, né? Então ela renova, ela conforma, ela transforma, ela mortifica primeiramente, depois eleva, restaura todas as nossas faculdades, mas por fim ela nos satura por completo, né? Esses versículos são maravilhosos, olha que rico. Romanos 8, 29 e 30. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Graças ao Senhor. E o versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o nosso destino, irmãos. O último trecho do dia 6 que eu deixei aqui diz: todos os elementos de que necessitamos estão disponíveis na vida de Cristo. Em sua vida há o elemento mortificador e também o elemento nutridor. Você pode ficar desencorajado com a sua índole natural, mas a vida de Cristo mortificará o elemento negativo em sua índole. Então, em vez de lançar fora a sua índole, Cristo a elevará e a usará. Então, o Senhor é realmente uma esperança em nós, né? Só o Senhor mesmo para nos dar esperança e que nós possamos viver essa vida enxertada nele, irmãos. Amém. Os irmãos completem a mensagem.